Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos orar. Vamos agradecer a Jesus por mais um encontro, por mais um Evangelho. Então, nesse momento, te desliga um pouco das coisas da terra e vamos juntos elevar os nossos pensamentos às coisas do céu. Vamos trazer em nossa mente a figura meiga do nosso Mestre Jesus. Senhor da vida, Mestre amado, estamos mais uma vez reunidos, trazermos a Tua presença através do estudo, para que cada um de nós, Senhor, abençoado pelos textos sagrados, possamos refletir, ponderar, avaliar o que temos feito de nossas vidas. Que possamos alinhar, Senhor, para a conduta reta, para a opção do sacrifício, de sacrificar os nossos sentimentos mesquinhos e começarmos, Senhor, num movimento de mudança, nos renovarmos e nos identificarmos muito mais como espírito do que como seres animalizados, que come, bebe, dorme, procria e trabalha apenas para o seu sustento. Que nessa noite, divino amigo, mais uma vez o Senhor possa se fazer presente. Que os teus mensageiros que estão em cada lar possam nos inspirar, nos amparar. Muito obrigada, divino amigo. E te pedimos a permissão para iniciarmos mais um Evangelho. Que assim seja. Amados, nós vamos então dar continuidade. A semana passada a titia teve um equívoco, tá bom? Teve até alguém que corrigiu, mas na hora eu não me atentei. Esse texto que nós começamos a semana passada, quem assina é um espírito israelita, tá bom? Eu acabei fazendo uma leitura corrida e depois vem Fênelon, aí o último é que é Erasto, que é discípulo de Paulo, tá bom? Então nós estamos lendo aqui, essa mensagem assina um espírito israelita. E é muito bom esse material, porque ele como assina um espírito israelita, é até interessante a gente entender por que Israel, porque é chamado de israelita. Gente, olha só, quando a gente pega o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, nós vamos ver lá o início do povo judeu, como se fala, né, do povo hebreu, que começaria ali por Abraão e Sara. A Sara, ela não conseguia engravidar. Então, ela permitiu que Abraão fizesse um filho junto com a sua escrava Agar. E dessa relação surgiu o filho Ismael, exatamente Ismael, que é o responsável pelo nosso Brasil, o Ismael. E lá, quando a Sara já estava com uma idade bem avançada, foi avisado que ela iria engravidar. Tanto é que ela sorriu e ela acabou engravidando e veio o filho Isaac, que quer dizer risada, né? E ele riu, né? Risada. Isaac. Isaac
que é filho de Abraão e Sara, aí não se sabe mais de Ismael, não se fala mais dentro dessa linhagem, né? Porque Ismael era filho da escrava Agar. Aí nasceu Isaac, filho de Abraão e Sara, que casou com a Rebeca. E eles tiveram gêmeos, que foi Esaú e Jacó. Jacó é que teve o nome mudado para Israel. E daí surgiu a descendência, né? Sua descendência, que vem aí as 12 tribos, né? Os 12 filhos, as 12 tribos. Então foi a partir de Jacó, foi Jacó que teve o seu nome mudado para Israel. E daí surgiu os israelitas. Por isso aqui, um espírito israelita. E vocês vão lembrar também de Abraão, que foi aquele que Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho Isaac, né? E ele, muito fiel, foi para sacrificar, porque isso fazia parte daquela época, né? O sacrifício de animais, sacrifício de crianças mesmo, fazia parte. Que lembra que eles ficaram muito tempo no Egito e eles acabaram adquirindo lá a cultura, né? Os ritos de lá. E Abraão foi para sacrificar seu filho Isaac, mas aí apareceu um anjo e disse que ele não fizesse isso, né? Que Deus estaria, no caso, até o testando, e ofereceu a ele um cordeiro, ao qual ele acabou sacrificando esse cordeiro, porque isso fazia parte daquela época. Então, o que a gente vem aprendendo, sabe, gente? Quando o Antigo Testamento, quando você vai estudar o livro de Moisés, né, tem o Pentateuco Mosaico, né, que são 5 livros. Dentro desses 5 livros tem o Levítico, que é pautado em leis. Então, assim, o Levítico, gente, era muitas regras. Regras para quê? Para tirar o povo daquela cultura do que eles tinham no Egito. Então a ideia de Moisés era libertar o povo não só da condição de escravidão, mas da escravidão da cultura do Egito. Então eles traziam muitas coisas de ordem grosseiras mesmo, inclusive as oferendas, os pedidos. Então havia um contato com a espiritualidade, sim, mas sem absolutamente nenhum, como é que eu posso dizer assim, sem nenhuma maturidade. Vai dizer, mas Moisés trouxe essa maturidade? Não, Moisés não trouxe a maturidade. O que Moisés fez? Falou com crianças. E quando a gente vai falar com criança, por exemplo, quando você está evangelizando criança, não dá para você tem que trazer algo concreto para que a criança possa pegar, sentir e conseguir entender do que você está falando. Então não dá para falar de forma abstrata com criança, tem que ser coisas concretas. Então foi o que Moisés fez com aquele povo daquela época, tentou concretizar um pouco Deus, fazer com que aquilo se tornasse palpável, ou seja, pegar as coisas espirituais e materializar para ver se as pessoas conseguem entender. Quando veio o nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele faz um esforço, ele nos ensina a sair daquele movimento material e começar a nos espiritualizar. Então Jesus daí é a porta para a espiritualidade. Por exemplo, se de repente eu chegar aqui na sua frente e impor as minhas mãos para picar um passe, tá? Tô picando um passe. Mas se de repente chegar um outro e começar, aí esfrega, aí joga, esfrega, e joga, esfrega, e sacode, e assopra. Na tua concepção, dependendo do teu grau de entendimento, tu vai achar que esse passe que foi materializado é muito melhor do que esse apenas da imposição da mão. Então a gente valoriza muito mais a materialidade do que a espiritualização, entendestes? Então eu não valorizo a oração de quem está fazendo, mas sim o movimento de quem está aplicando um passe. Dei um exemplo comum. Então, muita gente tem necessidade de velas, tem gente que tem necessidade das pedras, dos aromas, tem gente que tem necessidade de luz, ou seja, ainda tem um número muito grande de pessoas, inclusive dentro do espiritismo, que quer materializar.
Enquanto que o convite do Espiritismo é espiritualizar, materializar a fé. Nós já estamos fazendo isso há muitos milênios. Agora é hora de espiritualizar. Agora é hora de nós entendermos, nos aproximarmos de Deus, não através de um templo, não através de um altar, não através de uma imagem, não através de uma vela, não através de palavras cabalísticas, mas sim me aproximar de Deus em espírito e verdade. Então, por isso que o Espiritismo é o cristianismo, deve ser o cristianismo redivivo. Então, nós temos muita dificuldade de nos libertarmos desses comportamentos que tentam materializar. Por exemplo, tem que estar vestido de branco. Eu estou tentando materializar a minha espiritualidade. Eu tenho que ser luz, eu não tenho que estar de branco. Eu posso estar de preto e ser luz. Porque ser luz é aquele espírito que está em processo de burilamento e se esforçando. A mesa tem que estar com a toalha branca. A gente não precisa isso. O que faz a harmonia de uma reunião mediúnica é um grupo sério e comprometido com o trabalho. Então vocês observam que nós vamos criando crendices para tentar materializar o que não deve ser materializado. Mas por quê? Porque nós já estamos fazendo isso há milênios. Então é difícil a gente se libertar disso. É difícil a gente amar a Deus em espírito e em verdade. É difícil nós orarmos a Deus em espírito. Então há muitos que necessitam do templo, necessitam do altar, necessitam fazer oferendas. A gente respeita. Eu não estou a criticar. Nós estamos a esclarecer. Então, que cada um de nós possamos fazer uma autoavaliação e verificar se nós ainda insistimos em ritos e rituais, tentando materializar o que devemos espiritualizar. Ficou claro, meus amigos, essa nossa entrada? Olha só para você ter uma ideia, o livro Levítico, olha que interessante. Como é um espírito israelita, eu vou entrar um pouco no mundo para a gente, sim, vamos dizer assim, que a gente possa assim, ir se envolvendo com esse mundo israelita. Olha só, se você pega a sua Bíblia, o livro Levítico, capítulo 18, olha que interessante. Proibições sexuais. Olha que eu achei tão interessante, porque lá no Egito era irmão com irmão, pai com filho, filho com mãe, filho com tio, com tia. Um Egito antigo, tá, gente? Olha só. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde habitastes. Olha só. Não procedereis como se faz na terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis os seus estatutos, mas praticareis as minhas normas e guardareis os meus estatutos e por ele vos conduzireis. Então era Moisés sendo inspirado pelo Pai e ele colocava isso no papel. Obviamente que algumas coisas ele fez por conta, mas essa daqui, olha só. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Então ele sempre firmava no início da frase, que era para dizer assim, não sou eu que estou falando, é Deus. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas. Quem os cumprir encontrará neles a vida. Nenhum de vós se aproximará de sua parenta próxima para descobrir a sua nudez. Para fazer sexo, descobrir a sua nudez. Não descobrirá a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe. É tua mãe, tu não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, pois é a própria nudez de teu pai. Não descobrirás a nudez de tua irmã, quer seja filha de teu pai ou filha de tua mãe. Olha só, porque não tem essa história hoje? É meu irmão por parte de pai, é minha... Olha que... Gente, você tá vendo? O Levítico aqui explicando. Não descobrirás a nudez da tua irmã, quer seja filha do teu pai ou filha da tua mãe, quer seja ela nascida em casa ou fora dela. Não descobrirás sua nudez.
Não descobrirás a nudez da filha do teu filho. Olha, da filha do teu filho, teus sobrinhos, né? Nem a nudez da filha da tua filha. Pois a nudez delas é a tua própria nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, nascida de teu pai. É tua irmã e não deves descobrir a nudez dela. Olha que lindo. Então, nós estamos falando de um texto de mais de 3.000 anos, em que era necessário regras, mas muito bem explicadas. E para que essa regra pudesse ser cumprida, tinha que pôr o temor. Tal qual a gente ainda fazia há muito tempo com as crianças. Hoje em dia não, se fizer isso elas vão dar uma risada. O bicho papão vai te pegar. Né? Então era isso, para que ficasse firme, para que eles deixassem de cometer esses atos absurdos, era necessário dizer que era Deus que estava falando. E realmente uma inspiração. Entendeu, gente? Entendeu o mundo? Então, quando você pega o livro Levítico é isso, são leis. São leis, são regras. Regras para com o sacerdote, regras para com o templo, regras para a vivência em família, regras perante as enfermidades. São várias regras mesmo. Então, vamos voltar aqui ao nosso estudo do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. E esse texto é dos Espíritos, é uma psicografia de 1861. É um espírito israelita. Ele continua dizendo assim, começamos a semana passada, agora eu vou dar continuidade no segundo parágrafo, item 9, terceiro parágrafo. A moral ensinada por Moisés, então o livro Levítico quem fez? Moisés. Deuteronômio, Moisés. Gênesis, Moisés. Tá bom? Então são 5. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela, a moral, se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, porque imagina pai com filha, filha com pai, a confusão. A moral ensinada, então, semi-selvagem quanto ao aperfeiçoamento da alma. Quanto ao aperfeiçoamento da alma. Semi-selvagem. Então, nós ainda somos o quê? Selvagens. Quando se fala do aperfeiçoamento da alma. Ou seja, o que a tia está querendo dizer com isso? Nós temos atitude muito mais parecida com os animais do que parecida com os anjos. Então, se nós colocarmos aqui anjos e animais, nós estamos mais parecidos com quem? Né? A gente costuma dizer assim, quando a gente vê um cachorro com ciúmes, né, que é o que mais parece, a gente diz, nossa, ele tem ciúmes como nós. Não, somos nós que temos ciúmes como eles. É reminiscência nossa. Então, olha só. A moral ensinada por Moisés, continua ele. Semi-selvagem, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos. Aí pega o conceito de holocausto dentro da cultura lá de 3.000 anos atrás. Holocausto dentro da cultura hebraica era sacrifício praticado pelos antigos hebreus, olha só. Então, como quem assina é um espírito israelita, eu tenho que ir no holocausto lá da época de Jesus. Então, repito, sacrifício praticado pelos antigos hebreus, em que a vítima era inteiramente queimada. E eles faziam muito desses sacrifícios com criança no Egito, e os hebreus trouxeram isso. Então era uma forma de agradar a Deus, imagina. Hoje, quando fala em sacrifício, então na época o que se entendia por sacrifício? Matar alguém. Depois não, já não é mais matar pessoas, vamos matar os animais. Ai, mas matar os animais, mas gente, já foi uma evolução. Entre matar um ser humano e matar um cordeiro, matar um pássarozinho, matar um animal, era menos. Já era um processo de evolução. Lembra quando a gente fala em evolução? A evolução coletiva, ela é lenta. A evolução coletiva, para a gente
perceber uma evolução coletiva demora. A individual não, a individual é escolha. Eu posso, por uma opção minha, me sacrificar. E quando eu digo me sacrificar, é sacrificar tudo aquilo que tem atrapalhado a minha evolução. Vaidade, orgulho, egoísmo. Se eu sacrificar isso aqui, eu nem preciso mais voltar para um planeta dessa espécie. Já vou para um planeta bem mais evoluído. Então, eu posso individualmente fazer isso. Mas quando se fala de coletivo, não. O coletivo é lento. Então, eles tinham por hábito fazer sacrifício. Hoje, quando fala em sacrifício, o que a gente tem que entender? Qual é o sacrifício que agrada a Deus? É quando eu sacrifico o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Isso aqui eu tenho que sacrificar. Eu tenho que matar isso aqui. Eu tenho que destruir isso aqui dentro de mim. Porque é isso daqui que tem me atrapalhado há milênios. Então, olha só. Quanto ao aperfeiçoamento não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, que eram esses sacrifícios, nem que se devesse perdoar um amigo. Mas, gente, se hoje, no ano de 2023, da era cristã, quando se fala em perdoar um inimigo, a gente dá um pinote. Imagina há 3.000 anos atrás. Não podia. Então, quando a gente vê Saulo de Tarso odiando Estevão, a gente não consegue entender, porque a gente quer ler o texto de 2.000 anos atrás com a cabeça que a gente tem hoje, com o conceito que nós temos hoje. Paulo, na cabeça dele, perante o que ele estudava, a Torá, ele não estava errado não, ele estava certo. Porque o Estevão, na concepção de Saulo, era um homem que fazia mal a Moisés. Era um homem que estava renegando a sua fé. Então, ele era considerado inimigo. E pela lei, ele deveria matar o inimigo. Pela lei, ele deveria odiar o inimigo. Por isso que ele acabou o noivado dele com Abigail. Porque ele não poderia casar com a irmã do seu maior inimigo. E isso tudo está dentro do Levítico. Que são as leis. Então, ele estava pautado lá. Ele poderia matar. É aquilo que eu falei no estudo passado. Abrindo mão do 5º mandamento, não matarás. Não matarás. Então, ele não estava errado. Perante o que ele estudava, estava certo. Era aquilo. Ele tinha que defender Moisés até o final. A inteligência deles, notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade. Então, a gente vê até hoje que nós estamos num desenvolvimento intelectual, mas ainda o moral super atrasado. Então, como se você dissesse, olha, o povo daquela época, ele estava se adiantado na arte, estava adiantado na parte material, em muito ponto para aquela época, mas na parte moral, não. Tanto é, porque se tinha essas regras aqui no Levítico, que você não poderia fazer sexo com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe, ou o pai com a filha, ou irmão com o irmão, porque isso existia, gente. Não se cria uma lei se não existe um fato. Então, isso era comum. Então, por isso é que ele chama de semi-selvagens. Por quê? Porque entre os animais é assim. Era muito atrasada em moralidade. Não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Então, se chegasse lá e disse, não precisa para agradar a Deus sacrificar uma pessoa ou sacrificar um animal. Basta você fazer a sua oração e sacrificar suas más tendências. Pronto, sabe? Não, isso não pode. Deus não vai gostar disso, não é isso. Entende, gente? Por causa do período, da época, da condição moral desses espíritos. Que éramos nós, né? Das ciências, então, de uma religião inteiramente espiritual, que é esse o convite do espiritismo, a gente se espiritualizar, mas a gente quer regredir, a gente quer pôr vela,
A gente quer pôr cores, a gente quer pôr estalado, esfrega, esfrega. A gente quer pôr imagens. Pra quê? A gente quer decorar as preces. Aí fica difícil. Enquanto a gente tiver a necessidade de materializar o que devemos espiritualizar, isso mostra ainda o nosso grau moral. A nossa necessidade ainda das coisas primárias, gente. Então, eu preciso tomar um banho de folha de não sei o quê para te fazer um descarrego. Poxa. Tu acha que é as folhas que vão resolver? O que me torna um ser humano protegido do mal? É uma oração específica? É um banho? É um passe? É um cordãozinho com uma pedrinha disso, com a cruz? O que me protege do mal? É o bem que eu faço. É o ser moral. Porque os espíritos perversos, encarnados e desencarnados, eles dão sugestões. Quem realiza somos nós. Um ser moralizado, por isso é que Jesus diz, só lobos caem em armadilhas de lobos. Então é a minha conduta moral. É o ser moral que me protege. Não é uma planta, uma folha, o sal grosso, o banho de cachaça, o banho de não sei o quê. Gente, isso é milenar. Banho de pétala de rosa, e a gente vai inventando. Quando que nós vamos conversar direto com o Pai? Quando? E diz assim, era muito atrasada em moralidade e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Até hoje. A pessoa vai para uma determinada religião que é muito materializada porque é uma necessidade dela. Ela acredita que para que possa a espiritualidade ajudar, seja necessário todo aquele material. Ele ainda não conseguiu entender o que é ir para o Lago do Tiberíades, se sentar à beira do barco e conversar com Deus. Ele ainda não entende o que é sentar à beira da sua cama e elevar o seu pensamento e conversar com Deus. Era-lhes necessário uma representação semimaterial, tal como então a oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos. Eles viam. Eu vou fazer um sacrifício a Deus. Pega o bode, a ovelha. Mata a ovelha, queima. E aí eles verem o sacrifício queimando. Para ti, meu Pai. Antigo isso, né? Falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhe falava ao Espírito. Então era o Pai Criador com toda a paciência com os seus filhos semi-selvagens. A pergunta que não quer calar, por que eu ainda insisto a ter uma religião ou um comportamento semi-selvagem? Quando nós vamos entender que somos filhos de Deus? Que somos feitos à sua imagem e semelhança? Não é nariz, boca, orelha, cabelo. Isso é físico. Nós estamos falando da essência espiritual. Imagem e semelhança. Façamos o homem
Estamos nesse processo de elaboração. Por quê? Porque ainda estamos muito mais parecidos com os animais do que com os seres espirituais. Essa semana, gravando o livro Missionários da Luz, que está no nosso canal Estudo, de André Luiz, Alexandre, falando de mediunidade, meu Deus, que palestra espetacular no mundo espiritual, e que as mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier pôde materializar essa palestra, e a gente está estudando item a item, e ele fala exatamente isso, nesse nosso comportamento primitivo, e ele vai pegando alguns animais. O ser orgulhoso, vaidoso é o leão. O ingrato, a serpente. E por aí se vai. Então a gente vê ainda os bichos dentro da gente, nos comportamentos que não são de um espírito, são de bichos. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime. E quem assina é um israelita, tá? Da mais sublime. Qual? A moral evangélico-cristã. Esse evangélico aí vem de evangelho, que quer dizer boa notícia, boa nova. Boa nova, boa notícia cristã. A moral evangélico-cristão, que há de renovar o mundo. Há de renovar o mundo. Hoje, a grande maioria da sociedade terrena solicita em suas orações a cura do corpo, matéria. Buscam a oração para adquirir sucesso, dinheiro, poder, passar em determinados concursos. Você pega a oração, que te proporciona um recurso espetacular da conversa com Deus, e você pede tolices, você pede coisas de ordem material. Essa é a grande maioria dos seres humanos. Eu gostaria de pedir oração para fulano, para curar fulano. A gente diz assim, eu vou orar para fulano, pedindo que Jesus dê força, para que ele possa passar pela prova que lhe compete. Eu vou orar pedindo para que Jesus me ajude a libertar da maledicência que está dentro de mim, a me libertar da vaidade, desse ser orgulhoso e prepotente que ainda sou. Eu vou pedir a Jesus que me ajude a falar mais baixo, para não agredir a ninguém. Eu vou pedir a Jesus que coloque uma expressão mais doce no meu olhar, para que meu olhar de julgador não maltrate a ninguém. Pedi algo de ordem material? Nenhum. Mas todos esses pedidos que eu fiz foi para a alma. E tudo que eu peço para a alma é eterno. As conquistas da minha alma são conquistas eternas. Eu nunca vou perder. Nunca vai ficar. E tudo que eu peço de ordem material é transitório. Vai ficar. E não é eterno. Então olha que pedidos bestas nós fazemos quando nos referimos e quando nos direcionamos ao Pai Criador. Eu não tenho que pedir a cura do corpo. Eu tenho que dizer, Senhor, qual a lição que eu tenho que tirar de tudo isso? Que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Ah, se eu pudesse colocar esse texto assim, em todas as casas desse nosso planeta Terra.
todos nós pudéssemos ouvir as lições de Jesus. Que planeta seria esse? Torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo. Porque o que nos mostra evolução é a nossa capacidade de amar sem absolutamente nenhum interesse. Nenhum interesse. O que mostra o grau de evolução de um ser é a sua capacidade de amar sem nenhum interesse. A caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então a gente fala assim, o planeta Terra, ele é prova e expiação, não porque o planeta é prova, porque nós que estamos aqui, que vivemos aqui, precisamos ainda passar por provas e por expiações. A gente pode falar de uma forma micro para irmos para o macro. O teu comportamento dentro da tua casa, com o teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, com os teus filhos, com teu esposo, com a tua esposa, é um comportamento que provoca a harmonia ou a desarmonia. Você é um ser que leva a paz para dentro do teu lar ou leva a guerra para dentro do teu lar? Você é um ser que usa a palavra para ferir dentro do teu lar ou para consolar? Então, se nós não conseguimos fazer do nosso lar um ambiente de paz, de respeito, de solidariedade, sim. Porque às vezes nós temos pais dentro de casa abandonados pelos filhos. Pais dentro de casa sendo maltratados pelos filhos. Se nós não conseguimos, dentro do nosso lar, com aqueles a quem convivemos diariamente, fazer daquele lar um mundo de regeneração, como nós queremos transformar o planeta em regeneração? Começa dentro de casa. Viva como um espírito regenerado. Viva como um ser regenerado, que não se debate mais na lama da hipocrisia, da agressividade, da violência, da intolerância. Dentro de casa. De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos quais hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. É a alavanca. Então, essa lição que nós estamos tendo hoje é uma alavanca para ver se a gente muda. Porque a gente está precisando de um empurrão mesmo. Porque nós já estamos bem atrasados. Bem atrasados. Meus irmãos, eu não me desespero com o mal. Porque eu sei que tem data de validade. Eu sei que quem governa tudo é Deus. E eu sei que o que vai prevalecer é sempre o bem.
É questão de tempo. Como vai acontecer, tia? Nós morremos. O corpo físico acaba. A personalidade acaba. Vai morrer. E quem está chegando já é o trigo escolhido, separado do joio. É assim que ocorre o processo de mudança e de regeneração. Eu vi um vídeo de uma criança em que a mãe serviu a filha, colocou ali a proteína dentro do prato da neném, uma criança talvez no máximo 4 anos, e a mãe só o arroz. A criança começou a comer, olhou e perguntou da mãe, cadê a carne da mãe? A mãe dela disse que não tinha, mas que colocou tudo no prato dela. Você sabe o que a criança fez? Trocou o prato. Trocou o prato. Ela não quis comer. Deu para a mãe. 4 anos. É essa turma que está chegando, que pensa no outro antes de pensar em si. Eu ouvi algumas vezes minha mãe enferma, doente. Ah, não, eu não quero ir lá vê-la, quero guardar aquela lembrança dela. E às vezes eu fico a perguntar, porque eram só amigos, graças a Deus não familiares, alguns poucos amigos. Mas às vezes eu paro para perguntar, será que a pessoa que está enferma não queria te ver? Mas você pensa em quem? Em si próprio. Você não quer olhar para a realidade e foge com essa desculpa ridícula. Pensar no outro é, quem sabe se o outro não quer falar comigo? Eu vou lá, eu vou ver. Então, quantos de nós não pensamos sempre primeiro em nós, para depois, ou talvez muito depois, pensar no outro? São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Ai, gente, que lindo isso aqui. Isso dá um consolo tão grande, né? A gente saber que o planeta Terra não é dos perversos. O planeta Terra é dos mansos e dos pacíficos. Então, papai permitiu. Ele deixou. Para que depois o filho não olhasse e dissesse, eu não tive oportunidade. Teve, meu filho. Teve oportunidade. E tu chegastes na terra, meu filho, e me afrontaste, maltrataste, roubaste, menosprezaste, negar-te a fé. Fizeste tanto mal, meu filho. E agora, pai? E agora tu vai viver com espíritos primitivos em outro planeta. Aqui chegou. Não subestimem Deus. Respeitem. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Porque enquanto o mal está aqui e o bem está tomando força, o mal odeia o bem. O mal persegue o bem. O mal quer destruir o bem. Por quê? Porque o mal quer dominar. O mal quer levar a humanidade para o sofrimento que eles mesmos vivem, para a desgraça que eles mesmos vivem.
Então, toda vez que você se arvora a levantar a bandeira do Cristo, do bem, te prepara. Porque o mal, encarnado e desencarnado, vão te seguir, vão te perseguir. Encarnado e desencarnado. Você está fazendo o bem e estão te perseguindo. Mas o que aprendemos em Evangelho, o que me protege é o bem que fazemos. O que me protege é o esforço moral. O que me protege a oração com a ação no bem. E deixa. E eles são ardilosos, maliciosos. Chegam na surdina, vai envolvendo e destrói. Eu falo muito para o grupo do EOS, meus amigos, oremos uns pelos outros. Estejamos muito vigilantes para nós não cairmos em tentação. E para quem assiste e acompanha o EOS, estou sempre a repetir, ao invés de muito obrigada, eleva teu pensamento a Deus, pedindo que o Pai do Céu, que a espiritualidade amiga, possa envolver a todos dessa equipe chamada EOS Manaus. Já com quase 15 anos de EOS, gravando, vamos dizer assim, estudando, gravando, já passamos por muitos aperreios. Muitos se foram, mas como o trabalho é do Cristo, outros chegam. Porque quando o trabalho é de Jesus, não está centralizado sobre a cabeça de uma pessoa. Se um cair, chega 2 para fazer. É assim que é o trabalho. Então, se nós nos arvoramos a fazer o trabalho do bem, e quando eu falo em trabalho do bem, começando pelo teu bem. Quando você se predispõe a fazer uma reforma moral, a investida vai ser muito grande, para que você caia. Mas como, tia? Vai dar exatamente o que tu quer. Para te afastar dos estudos, te afastar daquilo que está promovendo mudança em ti. É assim que eles fazem. Até antipatia pelo dirigente te dá. Aquilo surge do nada, você não sabe explicar. Não sabe? São realmente as inspirações para te afastar daquilo que está te libertando da escravidão a esses espíritos viciosos. Para finalizar, gente, que o tempo já está terminando. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, porque a gente vai sentir falta da moral cristã. E a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Não é a felicidade terrena. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Moisés abriu, Jesus continuou e o Espiritismo vai concluir. Porque o Espiritismo, vale sempre lembrar, é coordenado pelo Espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Quem assina essa mensagem de 1861 é um espírito israelita. A próxima semana, se Deus nos permitir, estaremos aqui para dar continuidade ao texto. Agora vai ser abordado pelo senhor François Fénelon. Mensagem também em uma outra cidade, 1861. Vamos orar? Vamos então, meus amigos, agradecer. Amado Mestre Jesus, nessa noite, ficou tão claro, Senhor, a Tua presença, através dos amigos espirituais, nos inspirando, Senhor, para que possamos despertar dessa preguiça e acomodação moral de tantos e tantos séculos, Senhor. Ajuda-nos, Mestre, ajuda-nos a despertar desse sono profundo da acomodação. Ajuda-nos, Senhor, a despertar para identificar em nós a nossa condição de espírito e não de animal. Ajuda-nos, Senhor, a nos espiritualizar e a não mais materializar. Nós unimos os nossos pensamentos para lhe agradecer por mais uma oportunidade de estudo no nosso Evangelho no Lar. E uma coisa te pedimos, amado Mestre, abençoa a nossa pátria, o nosso Brasil, aos líderes que administram esse país, para que possamos, Senhor, dar continuidade ao Teu propósito, que é transformar isso aqui na pátria do Teu Evangelho. Muito obrigada, amor amado. Obrigada a todos os amigos espirituais que aqui estão. Muito obrigada. E que Tua paz, divino amigo, possa estar com cada um de nós. Que assim seja.